Bom dia, boa tarde ou boa noite, todo mundo bem por aí? O quê? Sim, sim. Boa tarde, senhor diretor, tudo bem? Sim, sim. Vamos tentar ajudar uma coleguinha que está com dificuldade em 2 exercícios específicos. Claro que eu podia só mandar mais um PDF, uma imagem e tchau, não dá. A gente fica com pena, a gente acha que gente para atrapalhar já tem demais. Então vamos tentar ajudar a coleguinha. Então, dá uma olhada aqui na pedra, por favor. 3, 2, 1, 0. Já me viram no cantinho? Viram, então eu vou embora. Tchau. Então, bem devagar. Vou sumir com esse lado aqui não nos interessa. Pronto. É um exercício do Cefet de Minas, que diz assim: na figura está representado o gráfico da função R em R, ou seja, dos reais, tal que f de x igual a y. Ou seja, não adiantou bolhufas. A gente não sabe qual é a função, mas não interessa a função. O que a gente sabe é que para cada x tem um y aqui, certo? Lembrando, eu vou contar uma frase aqui de novo, preciso contar isso para ficar bem claro. Quando você fala em x, estamos falando no domínio. Quando você fala em y, você está falando na imagem. Então não tem como errar, certo? Só que, na verdade, o y completo se chama contradomínio. Contradomínio. Imagem será aquele ponto que terá um correspondente no x. Ou seja, eu tenho o y, que é a imagem do x, certo? Para cada x tem o seu y. Então, antes de começar, eu vou contar aqui um negócio no cantinho aqui embaixo. Um troço bem tranquilo. Se a banca disser assim, veja que não tem nada a ver com essa figura, é uma coisa paralela. Se a banca disser assim, y será a função de x e vai ser x mais 2. Então, se diz assim, bom, se o y vai ser x mais 2, eu chuto alguns valores de x e calculo o y. Se você chutar, por exemplo, o valor menos 2, você põe o menos 2 aqui, menos 2 mais 2 dá 0. Se você chutar o 3, 3 mais 2, 5. O que eu posso dizer? Então, bem devagar. O que eu posso dizer é 0 é a imagem do menos 2 e 5 é a imagem do 3, certo? Então, sempre o y será a imagem do x, sempre. Aqui, nesse gráfico, a banca não especificou quem é a função. Ela só disse que y é função de x e acabou. Só que nós temos trechos. Nós temos alguns trechos aqui. Então, a pergunta da banca é: a expressão e vai valer a função no ponto 3, mais a função no ponto 2 elevado à quinta, mais a função no ponto 1 sobre raiz de 3. Então, o que se faz? A mesma ideia que nós fizemos aqui, só que agora a gente não vai chutar valores, a banca nos deu x, isso é calcular o y. Então, vamos lá. A banca nos deu um x como sendo 3. Depois nos deu um 2 elevado à quinta e, por fim, 1 sobre raiz de 3. Então, vamos pintar exatamente como está pintado lá. Sai daí. Azulzinho aqui, verdinho aqui e amarelo aqui, certo? Muito bem. Então, você vai lá no gráfico, e pergunta: ei, gráfico boboca, onde está o x igual a 3? Bom, o x igual a 3 está aqui, ó. Aqui está o x igual a 3. Olhe que é a imagem dele. Meio. Por quê? Porque esta linha, eu não quero poluir muito o gráfico para não ficar cheio de quinquilharia aqui, mas vamos fazer só a primeira. X igual a 3, está aqui, y igual a meio, certo? Então, x igual a 3, você sobe aqui e encontrou o gráfico no meio. Então, para x igual a 3, a imagem dele será 0,5. Então, vamos colocar aqui 0,5. Para o x igual a 2 elevado à quinta, lembre que 2 elevado à quinta é 32, né? Então, o x agora vale 32. Veja que, nesse gráfico, vai ficar uma linha reta aqui, ó. Todo mundo aqui para frente vai ter sempre o mesmo valor. Então, o que eu posso dizer olhando para esse gráfico? Qualquer x que seja maior ou igual a 4 vai ter como imagem o número 2. Então, o 2 será a imagem de todos os valores a partir de 4, inclusive o 4. Então, 2, certo? Então, lembrando, pode ver, ó, o x
valendo 4, você sobe e encontra aqui o 2. Ó. Vamos fazer essa linha aqui. Fazer uma linha grossa para a gente poder entender. X igual a 4, y igual a 2. Mas isso vai acontecer para todos os x's, como se diz, maiores do que 4. Porque pode ver, ele tem uma linha paralela ao eixo x. Então pode ver, a partir daqui, ó, todos os valores serão iguais a 2. Pode ver, é uma linha reta. Ó. Esta linha está paralela ao x. Então vai ser 2 para o resto da vida. Então, como x é 2 elevado à quinta, que é 32, a imagem vai ser 2. Certo? No último caso, nós temos aqui 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, você tem que racionalizar. Então, vamos fazer a racionalização aqui. 1 sobre raiz de 3. Para racionalizar, você multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, para você sumir com essa fedorentice dessa raiz. Isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 é 1,732. Você pode arredondar isso para 1,8, certo? 1,8. 1,8 por 3 dá 0,6. Então eu posso aproximar esse valor para 0,6, certo? 0,6 aproximadamente. 0,6 está entre 0 e 1, ou seja, está aqui, ó. Quando você for encontrar a linha, vai dar menos 1. Então, a imagem dele é menos 1. Então, você vai ter que somar agora os três, porque a banca manda você somar a função no ponto 3 com a função no ponto 2 elevado à quinta e com a função no ponto 1 sobre raiz de 3. Então, vamos colocar esses pontos, fazer aquela piada ruim de novo, vamos pôr no gráfico. Em amarelo está o f no ponto 3, em verde está a função no ponto 2 à quinta, em azul está a função no ponto 1 sobre raiz de 3. Então agora vamos somar os três. Somando-os, somemo-los aqui ao vivo e a cores. Meio, mais 2, mais menos 1. Meio mais 2 dá 2,5. Mais com menos dá menos. 2,5 menos 1, 1,5. Esse é o resultado. 1,5 está entre quem? Entre 2 e 1. Então não é esta bobagem aqui, porque aqui está entre menos 2 e menos 1, que é bobagem. Entre 1 e 0 também não é o caso, e entre 0 e 1 também não é o caso. Portanto, letra C está entre 1 e 2. Boa, né? Questãozinha tranquila. Certo? Então, quando a banca falar em imagem, lembre, é uma frase boba, mas lembre, imagem, eu posso escrever imagem com Y. Imagem. Então, imagem é sempre o y, ou seja, quem é o valor relacionado ao x que eu terei dado por aquela função. Como eu contei aqui embaixo, ó, se o y for x mais 2, quem vai ser a imagem do x? Depende do valor do x. Então, olha que bonitinho. Se o x for menos 2, a imagem é 0. Menos 2 mais 2 dá 0. Se o x for 3, a imagem é 5. 3 mais 2, 5. Certo? Esse. Então, a grande pergunta é, eu contei 1 milhão de vezes com relação à bolinha. Eu contei várias vezes com relação à bolinha. Se a bolinha está aberta, aquele valor não entra nas nossas continhas, ou seja, aquele valor fica excluído. Se a bolinha está fechada, o valor entra. Então, primeira coisa, vamos achar as bolinhas fechadas. Temos uma bolinha fechada que é aqui o 0. Então, eu tenho certeza que o nosso conjunto imagem terá o 0. O 0 com certeza vai fazer parte do conjunto imagem. Então vamos fazer um conjunto aqui. O 0 está lá. Onde está a grande dúvida? Eu tenho uma bolinha aberta aqui no menos 2, y valendo menos 2, e tem uma bolinha aberta no y igual a 2. Só que a bolinha está aberta para x igual a 0. Então veja, se o x for 0, o y vale 0. Por quê? Porque a bolinha está fechada aqui no meio. Ó. Esta bolinha aberta quer dizer que o menos 2 e o mais 2 não são imagem do 0. Mas, em compensação, a presença desta linha aqui, ó, e a presença desta linha quer dizer o seguinte. Lembra do exercício anterior? Então, veja, qualquer x maior do que 0 vai ter como imagem o 2. Qualquer x menor do que 0 vai ter como imagem o menos 2. Então, quem são as minhas imagens? Menos 2, 0 e 2. Eu não tenho outros valores.
Ah, mas a bolinha está aberta no menos 2. A bolinha está aberta no menos 2 por uma questão. Eu não tenho como ter um x com 3 valores. Se a bolinha tivesse fechada aqui e aqui, eu teria assim, x e y. X valendo 0, eu teria menos 2, 0 e 2 de imagem. Lembra que não pode isso? Nós contamos para vocês que isso aqui não pode. Ó. Eu não posso ter um x com 3 imagens. Isso não funciona, isso não é função. Por isso que a bolinha é aberta no menos 2 e no 2. Ou seja, para x igual a 0, o único valor que realmente é a imagem dele é o próprio 0. Ou seja, isto aqui não acontece e isto aqui não acontece. Fica só o 0 como imagem. Certo, então, para quem perguntou? Tudo bem. Então, eu tenho menos 2, que vai ser para qualquer valor de x, desde que seja menor do que 0. Então, vamos fazer uma tabela aqui. Pegar, por exemplo, um x igual a menos 4. Menos 4 está aqui. Ó. A imagem dele é menos 2. Pegar um x igual a 5. 5 positivo, a imagem dele é 2 positivo. Então, as imagens serão apenas menos 2, 0 e 2. Claro para todo mundo? Sim, sim. A questão da bolinha. Então, agora vamos contar o seguinte. Eu deixei espaço justamente por isso. Imagine que você tem a seguinte função aqui. Não interessa qual é, mas ela está desenhada. Então, supondo que ela seja algo assim. Vou ter que fazer uma mágica aqui, porque a gente não tem o recurso de pintar as coisas com uma maneira biruta aqui. Vou fazer uma bolinha aqui. Tem que fazer uma mágica. É a mágica. Fazer uma bolinha aberta. Imagine que eu tenha um gráfico assim e tem esta bolinha. Tem essa bolinha. E supondo que esta bolinha ocorra no x igual a 2 e y igual a 2 também. O que eu posso dizer? Quem é minha imagem? Bom, primeiro, quem é o domínio? O domínio são todos os x da Terra, menos o 2. Pode ver, para o 2, esta função não está definida. Então, o que eu posso dizer? Quem é o domínio? Domínio será x pertence aos reais, tal que o x seja diferente de 2. Porque para o x igual a 2 não tem resposta. Quem é o conjunto imagem? Conjunto imagem é y pertence aos reais, tal que o y é diferente de 2 também. Por quê? Porque para o x igual a 2, daria o valor 2, mas como a bolinha está aberta, esse 2 não entra. Então, quem é a imagem? Todo mundo da Terra, menos o x igual a 2 e o y igual a 2. Mas para vocês não acharem que tem que ser iguais os dois, eu vou mudar aqui o valor. Senão vocês vão achar que tem que ser sempre igual. Então, fazer o seguinte. Pegar aqui um x como sendo 4, por exemplo. Está aí. Ó. Então, a função é definida para qualquer coisa menos para x igual a 4. O mesmo acontece se a função for... Vamos colocar aqui uma página em branco. Vamos colocar uma página em branco. Para poder desenhar uma coisa. Se a função for, por exemplo, y igual a 1 sobre x. Quem é o domínio desta função? Bom, eu posso colocar qualquer coisa no x menos o 0. Então, eu terei o reais asterisco, ou seja, o reais sem o 0. Porque se eu colocar 0 aqui embaixo, fica 1 sobre 0 e é uma das indeterminações de matemática. Quem é a imagem? Da mesma forma, será os reais diferentes de 0. Por uma questão, não tem nenhum número que eu coloque aqui que o resultado vá dar 0. Então, assim como eu não posso colocar o 0 no lugar do x, nenhum valor que eu coloque no lugar do x vai dar 0. Por isso que o domínio e a imagem são os reais asterisco, ou seja, sem o 0. Se a banca disser assim, teremos raiz de x menos 1. Pausa. Quem é o domínio? Então, cuidem. O domínio será... Lembre que na raiz quadrada, isso aqui não pode ser negativo. Então, eu coloco x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a 1. Se eu colocar 1, fica 1 menos 1, 0. Raiz de 0 é 0. Mas se eu colocar, por exemplo, menos 1, fica menos 1, fica menos 2, não tem raiz de menos 2. Então, quem é o domínio? Olha que coisa bonitinha. Domínio. X pertence aos reais,
tal que o x tem que ser maior ou igual a 1. Esse é teu domínio. Cuidem agora, quem é a imagem? Veja que uma raiz quadrada, guarde bem, raiz quadrada, que é o caso aqui. Não interessa o que você coloque aqui embaixo, desde que seja, claro, zero ou positivo, nunca vai dar negativo. Então, quem é o conjunto imagem? Todos os reais não negativos. Pelo amor dos meus filhinhos, não vale isso aqui como reais positivos. São reais não negativos. Ou seja, o zero e todos os positivos. Claro para todo mundo isso? Então cuidem. Imagens são os valores de y e domínios são os valores de x. Certo? Muito bem. Voltando aqui para a câmera, considerações finais. Rapaziada, o troço de domínio e imagem é um troço, parece fácil, mas é um troço biruta. Você tem que ficar muito, muito, muito ligado nisso. Certo? Então respire profundamente. Se tiver dúvida, é só escrever que eu irei responder. O que, diretor? Não, hoje não tem, né? Então tá bom. Foram as 2 dúvidas que foram enviadas. Caso tenhamos outras, iremos fazer novos vídeos. Então, segure, respire, porque eu vou e quem sabe eu volte. Grande abraço. Fui!